O que acontece espiritualmente com os óvulos fecundados, ou seja, sadios, que ficam armazenados e muitas vezes deixados congelados? O livro chama-se Atualidade do Pensamento Espírita e a pergunta é a pergunta número 42. Essa pergunta é feita nessa pergunta do livro. Está aí contigo, Samuel, Atualidade do Pensamento Espírita? Não, né? Bioética Espírita da Associação Médico Espírita. Estou olhando aqui o índice, tem tudo, sobre tudo de bioética na visão espírita. Eu tenho que acabar de ler esse livro. Então, nesse livro, A Qualidade do Pensamento Espírita, que eu não estou achando, mas deveria ter. Deixa eu falar. Na pergunta número 42, essa questão é feita. E o espírito que responde, que se não me engano é Viana de Carvalho, ele diz o seguinte, que existem 3 condições para os embriões congelados. 3 condições. Condição número 1. Número 1. Houve o encontro do óvulo com o espermatozoide, né? O espermatozoide penetrou o óvulo, houve a fecundação, mas mesmo havendo a fecundação, porque quando o espermatozoide penetra o óvulo, do espermatozoide entra apenas a cabeça do espermatozoide. Então, a cabeça do espermatozoide é que entra no óvulo, o corpo fica do lado de fora. Ele pode ser fecundado, mas não haver concepção. O que é fecundação sem concepção? Material genético se funde, forma um elemento com 46 cromossomos, lá bonitinho, mas nenhum espírito se apresenta para se vincular a este corpo. Então, você vai ter um ovo, um zigoto, mas não tem espírito vinculado a ele. E o que pode acontecer? Se este elemento começar a se desenvolver, ele pode apresentar anomalias muito graves, que aí ele já vai ser descartado de princípio, por isso que nenhum espírito se vinculou, porque ele não vingaria mesmo. Ou ele pode se desenvolver, tá? Vai para a parede do útero, se fixa, se desenvolve, a mulher tem uma gravidez absolutamente normal, só que quando ela dá a luz, ela não dá a luz a uma criança, ela dá uma luz a uma massa, que se chama mola hidatiforme. Não tem nada a ver com gravidez psicológica. Gravidez psicológica é gravidez psicológica. Não tem nada na barriga da mulher, tem ar. A barriga cresce, mas não tem nada dentro. Nessa daqui, não. Ela faz o beta, dá positivo, ela tá com todo... Ela cresce, desenvolve a barriga, tem placenta, tem tudo. Quando faz a ultrassom é que o médico vê que não tem coluna vertebral, não tem coração batendo, então ele já identifica que foi uma conjunção de um óvulo com um espermatozoide que se fundiu, mas não tem espírito vinculado. Vai ser uma pessoa. Hoje ninguém mais tem parto de mola, porque quando a mulher vai ao médico, ele vê que é mola, ele já programa a curetagem, porque não vai nascer nada dali, não tem espírito. Não pode ser considerado como um aborto no sentido lato, porque não houve uma criança que se formou, foi apenas uma massa de carne que apareceu ali. Então, esta é a primeira condição. Ocorre a fusão do óvulo com o espermatozoide, ocorre a fecundação, mas não tem concepção. Se implantar, não vai dar nada. Segunda condição, óvulo e espermatozoide se encontram, fazem um novo ser, um espírito se vincula ali e é para implantar. Esses ficarão para serem implantados na mulher. Está previsto. Terceira situação. Há uma fecundação e um espírito se vincula, mas o espírito que se vincula não é para fecundar, não é para se desenvolver. Aí você, não, mas como é que pode? Se houve a fecundação e um óvulo se vinculou a um espermatozoide se vinculou a esse óvulo, criou-se um ovo, né? O ovo tem vida, ele está se desenvolvendo. Cadê o meu ovo aqui? O meu zigoto se desenvolvendo. Então, fecundou, ó.
Ele vai fecundar. Aqui, ó. Tá com vida ele, cadê? Tem vida nele. Ó, tá vendo a vida nele? Ele tem vida. Então, ele tem vida, mas apesar dele ter vida e tem um espírito vinculado, não é para implantar. Aí, mas qual é o objetivo que tem? Você fixar um espírito num ovo para não nidar, para que ele não se desenvolva. Às vezes são entidades que estão sofrendo processo de tortura no mundo espiritual. Você pega uma entidade dessa e esconde no ovo. Ele não vai ser implantado, ele está escondido dos seus obsessores. E ele ficará ali pelo tempo que for preciso até que seus obsessores se desembaraçem. Então, é importante que ele fique mais tempo, porque é o período em que você atende os obsessores, tenta resolver o problema, ele fica oculto dos seus perseguidores, ajuda todo mundo. Então, essa é uma terceira situação. Mas eu acredito que a pergunta que está sendo feita aí é o seguinte: é o segundo caso quando a mulher não implanta todos. Ela fez uma partida de 10 óvulos, ela implantou 3 e tem 7 lá. Desses 7, o médico identificou que tinha 3 que não tinham o desenvolvimento esperado, era um desenvolvimento atípico, então, portanto, não deveria criar uma criança saudável, então ele descartou, ficaram 2. Esses 2 estão plenos, poderiam ser usados pelo casal, mas o casal separou e não quer mais nenhum filho. O que vai fazer com esses óvulos? Eles podem ser doados para casais que não têm, eles podem ser ofertados para a fecundação em outros úteros e ali eles vão se desenvolver, ofertando a outras mulheres que não têm a menor condição de gerarem filhos, porque nem sequer óvulo elas geram, porque elas são estéreis, elas não são inférteis, são estéreis, mas aí elas podem ser capazes de se tornarem mães. Existem mulheres que têm, sei lá, uma síndrome de Turner, que elas querem ser mãe, não podem. Então, você pode pegar um óvulo que não é dela, um espermatozoide que não é pode ser do marido dela ou não, e, através de estímulo hormonal, fazer com que ela engravide, ela vai ter uma criança, mesmo não tendo as condições ideais para a maternidade. Então, você pode ter isso. O descarte vai entrar numa questão ética bastante complicada. Hoje, como a Samia estava colocando, não temos resposta para a questão ética nesse sentido. O que nós sabemos é que, segundo a doutrina espírita, os laços que vinculam o espírito com o corpo ainda são bastante sutis, e havendo o abandono, o descarte desse material genético, o espírito com mais facilidade se desprende para retornar às suas condições do mundo espiritual. Ele retorna para a sua condição de princípio. E as responsabilidades, elas decorrem quando nós, nas nossas intenções, queremos a destruição, nós queremos evitar a maternidade. Quando isso acontece, aí nós temos maiores compromissos. Quando isso decorre por uma questão que não depende da nossa vontade, os compromissos espirituais de cada um de nós são proporcionais à leitura que nós temos de cada um desses fenômenos. Ok? Existe aqui a parte da reprodução assistida, analisada pela... Capítulo? Eu vi só a página aqui. Não tem número de capítulo, página 207. E eles fazem uma análise histórica, uma análise científica do que é, de como começou, como é que são as regras, como é que é a legislação pertinente. E depois ele faz uma análise com base nas obras básicas. E chega a uma conclusão no último parágrafo que eu vou ler aqui, porque eu acho que é o nosso dever ler aqui. Associação Médico-Espírita, a Bioética Espírita, nós espíritas, baseados nas respostas dos espíritos contidas nas obras básicas, bem como em outras comunicações espirituais sérias, temos a convicção de que a vida do ser humano se inicia no momento da fecundação. Independentemente do modo como o embrião é gerado, seja por relação sexual ou através da reprodução assistida, ele é portador de vida.
Como não temos meios de saber qual embrião tem a ele ligado um espírito, devemos respeitar e preservar todos como seres humanos. Essa é a conclusão da Associação Médico Espírita. Ele assevera em toda aquilo que a gente colocou, em todo o capítulo, que realmente todos nós somos aprendizes, as normas, pelo que eu estou vendo, vinculadas, elas realmente autorizam que sejam descartados os embriões que não podem, então, não podem vingar, não podem sobreviver. Então, o que o médico fez? Ele fez respaldado numa legislação e orientou a pessoa que fez a pergunta com base na legislação, com consciência tranquila. Entendeu? Porque aquele embrião não tinha chance de sobreviver até a gravidez, possivelmente. Então, eles colocam que, nesses casos, isso, a legislação. Agora, a visão da Associação Médica é que todos eles devem ser preservados, independente de serem perfeitos ou não, porque não temos como saber quais possuem, quais não possuem espíritos vinculados. Mas eu acredito que permanece a questão de que todos nós somos aprendizes. Eu soube disso agora. Talvez eu, lá atrás, se precisasse, tivesse a mesma atitude dela, já que toda a normativa é no sentido do que foi aconselhado a ela fazer. Mas fica aí para a gente, né, saber disso. Eu queria dar uma contribuição no seguinte sentido. Eu, uma vez conversando com uma médica que atua nesse serviço de reprodução assistida, e ela estava me dizendo o seguinte, que o embrião sadio, ele se divide bem certinho no meio, sempre assim, no meio. O desenvolvimento da mórula, ela é bem equilibrada. É bem equilibrado. E quando eles notam que o desenvolvimento das primeiras divisões não fica uma divisão assim muito parelha, que ele aparece, um lado está desenvolvendo mais que o outro, está havendo uma divisão estranha das células, eles consideram que isso é um indicativo de que esse embrião não vai funcionar, que ele não vai ser um embrião, aí eles descartam. Ele tem graves anomalias e não vai gerar uma criança, como é o caso daquelas que são abandonadas, né? Ele coloca aqui que já ouviu falar em casos que ocorre o congelamento de um óvulo fecundado, poderiam ser espíritos dedicados à ciência e que se voluntariaram a essa situação. E aí ele pergunta se isso procede, você sabe de alguma coisa? Não, nunca ouvi isso. O que eu já ouvi, que está na pergunta 42 do Atualidade do Pensamento Espírita, é essa outra questão, que são espíritos que precisam de um refrigério no sentido emocional, estão perseguidos, então eles são levados para uma fecundação, eles entram em torpor, aí o cara adormece, desconecta dos seus obsessores, mas ele não é para ser implantado, ele é para ficar realmente nessa condição. Aí fica ali alguns anos, aí meu Deus, não vai ser implantado. O cara que está aí é para isso mesmo, é para não implantar. E se por algum motivo você implantar um óvulo que era de um cara que não deveria implantar, ele se desconecta, né? Porque ele não é para nascer, ele é para ficar nessa condição de hibernação. Atualidade do Pensamento Espírita. As perguntas começam na pergunta 41. No caso de embriões congelados já em estado avançado de desenvolvimento, estariam a eles ligados espíritos esperando a retomada do processo para fins reencarnacionistas? Resposta: não necessariamente. E aí vem o Lari e vai falar sobre os espíritos semi-hibernados que aguardam a oportunidade de recomeço, etc, etc. Alguns companheiros que estão ali sem que haja a necessidade da encarnação deles.